Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Antes de começarmos, lembrem-se de tirar um minutinho para se inscrever no Substack e no Patreon. Vocês encontrarão mais conteúdo nessas duas plataformas e eu tenho vários projetos muito empolgantes que lançarei por lá em breve. Adoraria ver vocês por lá. Agora, a relação entre os Estados Unidos e o Canadá sempre foi tratada como uma das suposições mais seguras na política global. Compartilhamos fronteiras, cadeias de suprimentos e até segurança em grande medida. Mas até essa suposição está começando a rachar. E nesta semana, ela rachou alto. Provavelmente quebrou de vez. Enquanto Donald Trump continua a desmantelar o mundo como o conhecemos, lançando ameaças de tarifas e sanções por todos os lados, a economia dos Estados Unidos segue em espiral descendente. E o protecionismo não vai ressuscitá-la. Essa é a verdade. O presidente Trump ameaçou impor uma tarifa impressionante de 100% sobre produtos canadenses no fim de semana. Isso não é guerra, e não se trata de questões de segurança. Na verdade, é sobre comércio. Especificamente, a decisão do Canadá de aliviar as tensões com a China por meio de um acordo comercial limitado e a admissão do primeiro-ministro Carney de que a chamada ordem baseada em regras está literalmente morta. Se você quiser saber mais sobre a visita de Carney à China, seus resultados e os acordos que estão por vir, há um vídeo completo no meu canal com todos os detalhes, onde falo sobre como foi a visita e o que dela resultou. No fim de semana, o alerta de Trump foi, na verdade, bastante direto. Ele disse que se o Canadá se tornar o que ele chama de um ponto de descarregamento para produtos chineses entrando nos Estados Unidos, haverá punição. Certo, o Canadá é uma nação soberana e, sim, tem estado totalmente alinhado com os Estados Unidos em muitas áreas, em termos de segurança, de comércio e de várias outras formas. Mas os Estados Unidos e o Canadá compartilham uma vasta dependência mútua de importações e exportações de energia. Os Estados Unidos dependem das exportações e importações canadenses. E a questão é, um líder estrangeiro, o líder dos Estados Unidos, neste caso, pode ditar a política comercial de um país vizinho e soberano? Essa é a questão fundamental aqui. E isso não é apenas mais uma ameaça de tarifa. É uma mensagem. E isso marca uma nova fase na disputa que está se intensificando rapidamente entre Trump e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Uma disputa que não é mais apenas econômica, mas também, ao que parece, ideológica. Recentemente, o Canadá negociou um acordo com a China para reduzir as tarifas sobre veículos elétricos chineses, em troca de impostos de importação chineses mais baixos sobre produtos agrícolas canadenses. Assim, o acordo beneficia tanto o Canadá quanto a China. Beneficia suas empresas e suas populações. E não foi algo limitado, foi um acordo bastante pragmático. Não se tratava de um pacto de livre comércio, nem de uma mudança de aliança. Na verdade, o próprio ministro do Comércio do Canadá enfatizou que não havia intenção de buscar um acordo de livre comércio mais amplo com Pequim. No início, e talvez você se lembre disso, o próprio Trump parecia aprovar. Ele disse publicamente que esse era exatamente o tipo de acordo que Carney, abre aspas, deveria estar fazendo. Ele afirmou que se fosse possível fechar um acordo com a China, por todos os meios deveria fazê-lo. Essas foram as palavras dele, as palavras de Trump. Mas esse tom não durou muito. Na verdade, provavelmente durou apenas alguns dias. E lembre-se, se você assistiu ao meu vídeo sobre o acordo Canadá-China, talvez se recorde de que eu disse que a posição de Trump mudaria. E mudou. Não demorou muito. Ele deu uma guinada. Em poucos dias, Trump mudou de rumo e partiu para o ataque, acusando o Canadá de abrir as portas para que a China explorasse a economia dos Estados Unidos. Como isso faz sentido? Por favor, nem me pergunte. Em uma postagem nas redes sociais, Trump afirmou que a China iria, abre aspas, devorar o Canadá vivo, destruindo seus negócios, seu tecido social e seu modo de vida. Lembre-se de que o próprio Trump está se preparando para uma viagem à China
para se encontrar com Xi Jinping. Assim, Trump apresentou o Canadá não como um parceiro que toma decisões soberanas, mas como um território vulnerável que precisava da proteção americana contra a China. Ou da disciplina americana ou de ambas. Essa forma de enquadrar a questão é importante, é claro, porque se encaixa em um padrão mais amplo, e esse padrão se tornou inconfundível. Trump tem questionado repetidamente a soberania do Canadá, às vezes em tom de brincadeira, às vezes não. Ele chegou até a sugerir que o Canadá deveria ser incorporado ao Império dos Estados Unidos. Ele também zombou dos líderes canadenses ao chamá-los, entre aspas, de governadores. E nesta semana ele publicou um mapa alterado mostrando o Canadá, a Groenlândia, a Venezuela e Cuba incorporados ao território dos Estados Unidos. Isso talvez já tivesse sido descartado como provocação ou piada, mas agora está realmente respaldado por ameaças econômicas concretas. A tensão explodiu publicamente no Fórum Econômico Mundial em Davos. Enquanto Trump estava lá promovendo sua visão de uma nova ordem global baseada no poder e na coerção, Mark Carney fez um discurso que soou como um desafio direto a isso, e foi recebido com aplausos. Na verdade, vou gravar um vídeo inteiro sobre esse discurso, sobre o discurso de Mark Carney, e sobre minha reflexão e compreensão da mensagem dele. Então, se você estiver interessado, fique ligado. Esse vídeo pode ou não estar disponível quando você estiver assistindo a isto. Agora, sem mencionar Trump, Carney na verdade alertou que a ordem internacional baseada em regras estava entrando em colapso. Ele falou de um mundo onde, citando, os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Claro, já ouvimos essa frase muitas vezes antes. E então veio a frase que ecoou por Davos. Ele disse que potências médias, como o Canadá, devem agir juntas, porque se você não está à mesa, você está no cardápio. A mensagem foi muito clara. Países como o Canadá, potências médias, não devem simplesmente se curvar às grandes potências, seja essa potência Washington, Pequim ou outra. Esse discurso foi amplamente elogiado. That speech was widely praised. Many saw it as one of the most articulate pushbacks against Muitos viram isso como uma das respostas mais articuladas contra a visão de mundo imperialista de Trump, que realmente veio de um líder ocidental. E foi exatamente isso que a tornou tão revigorante. De fato, veio de um líder ocidental. Esse elogio teve importância porque visivelmente irritou Trump. Pouco depois do discurso que Carney fez em Davos, Trump retrucou, dizendo que o Canadá só existe por causa dos Estados Unidos. Carney fez questão de responder de forma igualmente direta e franca. Ele disse, o Canadá não existe por causa dos Estados Unidos. O Canadá prospera porque somos canadenses. Após a escalada das tensões, Trump logo bateu o pé e seguiu em frente, revogando o convite de Carney para integrar o recém-anunciado e assim chamado Conselho da Paz. Como publiquei no meu X e no Telegram, o chamado Conselho da Paz funciona de forma semelhante a uma corporação. Convidar alguém, como Trump acabou de fazer com Carney, convidar alguém com base em preferências pessoais ou porque você se irrita com a pessoa, esse ato por si só sugere que esse novo clube de pague para participar não busca realmente iniciativas de construção da paz, que exigiriam, é claro, diplomacia competente, cooperação bem alinhada e uma estrutura que não favoreça apenas os interesses de um grupo seleto de indivíduos. Nem é preciso dizer que a atitude foi muito mesquinha, bastante teatral e muito reveladora. O crescente prestígio global de Carney, graças ao seu discurso em Davos, na verdade ultrapassou um limite para Trump. A inclinação do Canadá em direção a uma política externa um pouco mais independente, e talvez não totalmente alinhada aos Estados Unidos, foi impulsionada em parte pelo próprio Trump. Vamos encarar os fatos. À medida que as táticas de pressão dos Estados se intensificaram, conforme a pressão aumentava, o alinhamento se tornou mais arriscado. Então, Carney fez o que era do interesse do Canadá e de seu povo, que foi estabelecer laços econômicos com a China e possivelmente com outros estados também.
À medida que essa disputa se intensifica, surgem perguntas muito desconfortáveis para o Ocidente. O que acontece quando potências médias se recusam a obedecer a Washington? E o que acontece quando as armas econômicas são voltadas para dentro e não para fora? Lembre-se, o Canadá sempre fez parte da chamada ordem baseada em regras, até que o jogo se inverte. E isso não diz mais respeito apenas ao Canadá e à China, é claro. Não se trata de tarifas ou acordos comerciais. Trata-se de saber se países como o Canadá realmente têm permissão para agir como atores soberanos ou se, no mundo de Trump, eles existem apenas à discrição dos Estados Unidos. Quais são seus pensamentos sobre essa questão? Deixe um comentário abaixo. Eu adoraria ouvir sua opinião, como sempre. Muito obrigado por assistir. Agradeço por você ter me acompanhado neste vídeo. Apoie meu trabalho, sou realmente grato a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack ou Patreon. Muito obrigado. Espero que você tenha um ótimo restante de dia e estou ansioso para vê-lo aqui amanhã. Até mais! Bye for now.